Queridos, neste vídeo eu farei uma breve introdução do livro de Gênesis. É a primeira introdução das várias introduções que eu irei fazer de cada livro que for postada neste canal. O objetivo é postar aí todos os livros da Bíblia Sagrada, ok? Então começaremos hoje com o livro de Gênesis. Bom, o livro de Gênesis foi traduzido na Septuaginta, a tradução grega lá do século III a.C. do Antigo Testamento em hebraico. O significado do título original hebraico é no início. É o início de tudo. É o livro literalmente do início das coisas. O início do mundo físico, o início da humanidade, o início da maldade e da arrogância humana, o início das famílias, o início das rivalidades e o início de um plano de Deus para recuperar para si toda a sua criação, especialmente as famílias da terra. Mas desde o início de tudo, o principal ator desta grande trama é o próprio Deus, a princípio representado de modo genérico no capítulo 1 deste livro, de forma que todas as culturas possam compreender, mas logo em seguida revelado como o Deus específico de Israel, o Deus com nome próprio, o Deus Javé. Isso você vê no capítulo 2. A vida começa e termina com Deus. Deus é imprescindível. Ele é quem gera, sustenta e leva a cabo todas as coisas. Por isso, todo ser que respira louva ao Senhor. Veremos isso até inclusive em Salmo em 150, versículo 6. Bom, vamos ao conteúdo. Depois de estabelecer o propósito benéfico de Deus na criação, culminando com a criação da humanidade, isso você vê nos capítulos 1 e 2, o livro traz uma trajetória descendente com o surgimento do pecado. Isso também posta no capítulo 3, até chegar ao seu auge, literalmente no relato da Torre de Babel. Entendeu? Depois, a partir do capítulo 12 e de certo modo até o final do Antigo Testamento, lemos a história de um povo que Deus chama para ser seu testemunho no meio dos outros povos e mordomo da criação. História fantástica. Não é uma trajetória ascendente, mas uma história de obediência e desobediência, de altruísta e de auto-engrandecimento e egoísmo. Mas também é uma história de como Deus cumpre suas promessas para este povo, mesmo no meio desta montanha russa de compromisso e rebelião. Vamos à estrutura do livro. Gênesis se divide em duas partes principais. Os primeiros capítulos, que é de 1 a 11, que relatam a história da criação do mundo e dos diversos povos, Pode verificar inclusive a tabela de povos lá no capítulo 10. E os capítulos 12 a 50 que narram a vida dos patriarcas. Esta última parte se subdivide em 3. A história de Abraão e Sara, nos capítulos 12 a 25. A história de Jacó e Raquel, nos capítulos 26 a 36. E a história de José e seus irmãos, nos capítulos 37 a 50. Cada uma dessas 3 histórias conta, ou melhor, cada vez com maiores detalhes, os principais acontecimentos que levaram à formação do povo de Israel. Por isso, a narração de Gênesis termina no Egito, lugar de nascimento político do povo de Israel, que abre o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo, e também um grande livro da Bíblia. Mas vamos ver aqui algumas relações que este livro de Gênesis, faz com outros livros da Bíblia Sagrada. Bom, há por volta de 165 citações ou alusões no Novo Testamento ao livro de Gênesis, mais de 100 acerca dos primeiros 11 capítulos.
pelo menos 6 vezes o próprio Jesus faz referência a estes capítulos de Gênesis. Aliás, é muito difícil achar qualquer autor no Novo Testamento que não se refira, de algum modo, a Gênesis de 1 a 11. O Evangelho de João, por exemplo, começa o seu relato colocando Cristo no início, com Deus na criação do mundo. Também no início do seu evangelho, Lucas estabelece as origens de Jesus desde Adão, para dizer que nele o Filho do Homem se manifestou. Lucas 3:38. E a carta aos Colossenses elabora o papel redentor de Cristo dentro do contexto de seu papel criador. Capítulo 1, 13 a 11. Bom, finalmente, o Novo Testamento termina como o Antigo começa, com a criação. É isso mesmo. Apocalipse fala do estabelecimento de novos céus e nova terra. Por isso, não é exagero dizer que tanto a origem quanto a finalidade da revelação de Deus possui uma abrangência muito maior que a igreja. O Criador pretende nada menos que aquilo que estabeleceu. Sua soberania plena sobre tudo que criou, logo sobre tudo. E essa é essencialmente a mensagem do livro de Apocalipse, e para isso inclui o tratamento último do mal, do caos, do pecado e da injustiça. A criação não é pano de fundo de outro enredo principal, mas está integrada ao plano de Deus para redimir aquilo que Ele criou. Boa leitura, ouça a Bíblia Sagrada para a sua edificação.